Como não se deixar manipular? Como não ser manipulado? Essa é a temática do que a gente vai ver hoje aqui nessa aula importantíssima sobre a melhoria da gestão emocional com base em leis naturais. O que você vai ver por aqui nessa oportunidade, nessa experiência de aprendizado? Por que você é manipulado ou manipulada? Em que situações você é manipulado ou manipulada? E também, quais são as consequências de ser manipulado ou manipulada? Tá ok? É isso que a gente vai ver aqui. E também a gente vai ver também como não ser manipulado. Também isso é um ponto muito importante. A gente vai ver tudo isso aqui. Eu sou o Flávio Moreira, especialista em perguntas e analista comportamental. E essa aqui é uma série de aulas, de 7 aulas de versão total. A gente vai ter, essa é a 6ª, estamos chegando ao finzinho desse curso, essa série que está acontecendo aqui, sobre a melhoria da gestão emocional a partir de leis naturais. Então, se você encontra-se em um estado de ansiedade que é acima daquele padrão normal, né, que nos ajuda quando a gente está num padrão normal de ansiedade, nos ajuda a nos prepararmos melhor. Se você se considera acima disso, que acaba minando o seu nível de clareza mental, atrapalha as suas tomadas de decisões que você faz no dia a dia, ou se você tem dificuldade de lidar com a tristeza, com a raiva, o ódio, a alegria, claro, os não patológicos, mas coisas que não estão saudáveis, essa aqui é uma oportunidade que você tem de treinar a sua mente, é um treinamento mental para você lidar melhor com essas coisas, tá ok? Então vamos começar a falar nessa 6ª aula, sobre essa questão da manipulação que mexe muito com o nosso emocional. E com isso eu quero trazer para você, para a gente começar essa aula aqui, uma breve história. Esse aqui é o Dave Grohl. Caso você não conheça, ele é um cantor de rock, ele é um músico americano, vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters, que é a minha banda favorita. Eu já trouxe o case do Dave Grohl lá no meu podcast, o Vem Comigo, em alguns episódios, já trouxe em alguns momentos, em palestras que eu já dei, eu já falei porque esse caso aqui ele é muito inspirador para mim. A história do Dave Grohl, caso você não conheça, mas se você é um roqueiro como eu, se você gosta de Foo Fighters, você vai entender, você já conhece essa história, mas para quem não conhece é bom eu contextualizar. Antes dele ser vocalista e guitarrista do Foo Fighters, ele foi baterista do Nirvana, alguns anos antes, tá? Pelo menos 4 anos antes, ali 5 anos antes do Foo Fighters existir, ele foi baterista do Nirvana. Ou seja, uma função diferente da que ele exerce no Foo Fighters, como instrumentista, né? Então, esse aqui é o Kurt Cobain, que era o vocalista e guitarrista do Nirvana, o líder do Nirvana, a principal figura daquela banda. E ele aqui está numa foto, esse aqui é o Dave Grohl, na época como baterista do Nirvana, como vocalista do Nirvana. E aconteceu, se você conhece essa história, que em um dado momento, o Nirvana ele acabou em virtude do desencarne do Kurt Cobain, né? Kurt Cobain, ele cometeu um suicídio, até onde se sabe do que aconteceu naquela época. O Nirvana surgiu ali no final da década de 80, em 90, que eles explodiram no início da década de 90, mas a história do Nirvana foi muito breve, né? Em 94, o Kurt Cobain desencarnou. E com o desencarne do Kurt Cobain, o Nirvana deixou de existir. Ou seja, aquela posição de baterista do Nirvana, do Dave Grohl, ela simplesmente acabou ali, porque a banda também acabou naquele momento, né? E aí não existia mais Nirvana. E aí o Dave Grohl passou por um momento da vida dele, resumindo bem a história, onde ele ficou meses sem querer fazer nada. Estava num processo de luto muito grande, de uma transformação interna, de muita reflexão, em virtude de um grande abalo, né? Um amigo dele muito próximo tinha desencarnado em função de uma tragédia ali que aconteceu, e ele passou muito tempo até não querendo nem fazer nada de música, né? E ele passou por um hiato ali, onde a vida dele, ele tirou aí um período sabático para viver aquele momento de luto também, né? Muito forte. E aí o que aconteceu foi que meses depois ele recebeu um convite desse músico aqui, que também já não está mais aqui conosco, que é o Tom Petty. O Tom Petty, que era um vocalista, guitarrista, um músico famosíssimo, né, do rock americano, o Tom Petty chamou o Dave Grohl para fazer parte da banda dele como baterista. Tá aqui o Dave Grohl, isso aqui foi uma foto. O Dave Grohl topou
tocar com eles num evento específico, se eu não me engano foi num programa americano chamado Saturday Night Live, não sei se eu estou fazendo confusão, mas eu acho que foi isso. O Dave Grohl faz uma aparição com eles tocando bateria na banda do Tom Petty. E o Tom Petty ali, né, dias antes, tinha feito um convite pro Dave Grohl para ele se tornar o baterista oficial da banda dele. Só que quando esse convite surgiu, o Dave, ele já estava há algumas semanas, ele já tinha voltado, né, ou ele já tinha gravado, acho que já tinha alguns meses, que mesmo depois daquele luto, daquele ato em que ele não quis saber de fazer nada de música, ele pegou umas músicas que ele tinha composto, ele havia composto algumas músicas, entrou em estúdio e gravou as músicas em estúdio, gravando todos os instrumentos, porque ele é um multi-instrumentista, cantou, inclusive, as músicas dele, gravou um estúdio, como se fosse a banda de um homem só. E ele estava com tudo gravado, e nesse meio tempo, antes do lançamento disso, quando ele estava ainda meio incerto se lançava ou se não lançava, se ele guardava aquilo só para ele recebeu um convite do Tom Petty para fazer parte como baterista da banda do Tom Petty. Veja que até ali, perdão, ele não tinha recebido, ele não tinha lançado o trabalho dele com as músicas próprias, e ele recebe esse convite. E ali começou um dilema. Ele não sabia se aceitava o convite do Tom Petty ou se ele se lançava com o próprio trabalho, formava uma banda própria dele, porque quando chegasse na hora do ao vivo não ia dar para ele tocar todos os instrumentos ao vivo, ele ia ter que contar com uma banda. Então ele ficou num dilema durante eu não sei quanto tempo exatamente foi, não sei se foram alguns dias, algumas semanas, ele ficou num dilema. Volto para o que eu fiz até aqui, que eu sou reconhecido pelo grande público e pelo mundo fazendo, que é tocando bateria, e numa nova grande banda, que é o Tom Petty, ou eu me lanço para o novo, para uma grande descoberta, inclusive para mim, que eu fiz isso lá na adolescência, de brincadeira em casa, comigo mesmo, com poucos amigos, mas ninguém me conhecia, o grande público não me conhecia fazendo isso. E é uma coisa que vai me dar mais frio na barriga do que tocar com um baterista que tá todo mundo cansado de saber que é o que eu sou, o grande público, o mundo conhecer ele como isso. E aí entrou um dilema. O que Dave Grohl escolheria fazer? Né? E em um dado momento ele toma a decisão, mesmo diante do grande dilema, e ele até conta isso, eu já vi ele contar essa história mais de uma vez, que ele disse o não pro Tom Petty, que ele depois toma uma decisão, diz que não faria parte da banda do Tom Petty, aí estava muito agradecido pelo convite, era muito grato, mas ele seguiria em outro caminho. E aí meses depois, ele seleciona alguns músicos, começa a tocar com esses músicos, ensaia, começa a fazer os primeiros pequenos shows com esse novo projeto dele que era de músicas autorais, e meses depois isso vira um álbum que ele já havia gravado sozinho como multi-instrumentista, e ele lança sob o nome de Foo Fighters, e o Foo Fighters se torna uma banda de verdade, agora com além dele outros músicos, e aí eles começam como uma banda bem pequenininha, que aos poucos vai crescendo, e hoje o Foo Fighters ele é uma das maiores bandas de rock da atualidade já há alguns anos, que já tem aí uma carreira de quase 30 anos, né? No momento que eu gravo esse vídeo, é o ano que eles completam 29 anos, e no próximo ano, após a gravação desse vídeo aqui, eles vão completar 30 anos de banda. Ou seja, eles se tornaram o Foo Fighters, e o Dave Grohl é o vocalista dessa banda, guitarrista, líder e vocalista, e é o principal compositor da banda, e está ali à frente desse grande projeto que é o Foo Fighters, essa grande banda que é o Foo Fighters, e foi num momento de decisão que ele fez isso. E por que eu tô te contando toda essa história? Ao longo dessa trajetória do que a gente vai falar aqui, você vai entender melhor. A gente vai voltar nisso aqui. Mas você vai tirar alguns insights nos próximos minutos dessa história, à medida que eu for explicando as coisas aqui. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Espero que a minha explicação fique boa para você encaixar aí as pecinhas com essa história do Dave Grohl. Eu estou te contando tudo isso porque nós fomos muito feitos, não é feitos, né? Nós não fomos feitos para isso, mas infelizmente nós fomos muito educados para sermos obedientes. A grande história da obediência. Obediência ao que, Flávio? O que especificamente você está falando
quando você fala de obediência. Nós fomos doutrinados a sermos obedientes a diferentes coisas, tá? E eu trouxe aqui, eu elenquei o Big Five da obediência. O que é o Big Five da obediência? É um Big Five que eu tirei da minha própria mente com a minha própria análise, tá? E também mesclando um pouco com algo de conhecimento que eu fui buscar, né, em fontes de estudo mesmo. Trouxe aqui em fontes de estudo, fiz uma mescla aqui e trouxe esse Big Five para você nas minhas palavras, que são o seguinte: os nossos guias. O primeiro nessa lista de Big Five são os nossos guias, que podem ser nossos pais, líderes das mais diversas formas, sejam líderes políticos, líderes dentro das empresas onde a gente possa ali trabalhar, professores das universidades ou nas escolas, líderes entre os grupos de amigos, não importa, pessoas que exerçam papéis de liderança, tá? Então, líderes, né? A gente é obediente muitas vezes a esses líderes, tá? Só que um ponto também, os guias podem ser alguma outra pessoa que ou foi responsável por nós, ou foi responsável / tinha uma grande influência afetiva sobre nós. Avós, tios, enfim, tá? Então, fazem parte também desses guias aí. O segundo nessa lista do Big Five da obediência são as vontades e desejos das outras pessoas, que podem vir desses líderes ou de outras pessoas, por aí. Uma pessoa que você conversou em algum momento da sua vida, ou em alguns momentos da sua vida, né? E que você é uma pessoa que você dá ouvidos, ou não necessariamente uma pessoa que você dá ouvidos, mas você ouviu daquela pessoa e por algum motivo mexeu com o teu emocional aquilo e você foi obediente àquilo, levou muito a sério, mas era uma vontade, um desejo do outro e não seu, né? E talvez você não estivesse extremamente consciente disso, mas é importante trazer isso aqui à tona. Então, essa é a segunda coisa. A terceira é a sugestão e opinião de outras pessoas. E aí, claro, isso se desemboca em vontades e desejos dos outros, mas o próprio fato de ter tido uma opinião, uma sugestão de alguma outra pessoa, você pode ter ouvido e levou isso muito a sério. Isso aqui também faz parte do Big Five. Ideias do mundo exterior, como a quarta coisa, ideias sociais, esquemas sociais, né? Uma ideia, um padrão social que foi imposto, né? Que transformam como o certo da vida e você pode ter captado, internalizado aquilo para você, mas veja, não é uma ideia sua, veio de fora e você só obedece aquela coisa sem questionar. E também as suas próprias emoções, impulsos, desejos, sensações e condições. Você também pode estar sendo muito obediente a isso, não está consciente e está só seguindo o fluxo sem nem se questionar. Aí aqui não é nada que vem de fora, é de dentro de você, mas que por você não se dominar, como nós falamos, principalmente nos últimos vídeos desse curso aqui, falamos sobre os opostos das emoções, as polaridades, né? Falamos sobre como esses ritmos emocionais se manifestam. Quando a gente não domina isso muito bem, não está muito consciente desse processo, a gente simplesmente fica cego para as nossas emoções, a gente vai tomando decisões impulsivas, ações impulsivas, e a gente, enfim, né, só vai. Esse é o Big Five da obediência que eu elenquei aqui. E qual é o problema disso? O problema disso é que ele acaba criando pessoas que se tornam pessoas efeito. O que eu chamo de pessoas efeito. O que são as pessoas efeito? As pessoas efeito são aquelas pessoas tão obedientes que elas não são causa de coisa nenhuma. Elas só estão obedecendo. Elas só estão seguindo o fluxo, mas sem nenhum nível de consciência mesmo, de presença, né? De questionar se faz sentido as coisas que elas estão seguindo. Então elas são só efeito das coisas. Elas só são resultado, só são produto das coisas. Elas não fazem nenhuma ação que modifica, elas só são o produto do meio, elas vão obedecendo e vão seguindo o fluxo. E aí, essas pessoas têm algumas características. A primeira delas é que elas são pessoas sem autenticidade. O que é isso? Falta originalidade para essas pessoas. Falta originalidade na ação, no ser, no como elas se desenvolvem,
no que elas trazem para o mundo de novo, no que elas trazem sobre a própria voz, praticamente não tem isso, né? Elas não têm autenticidade nenhuma. Elas não são pessoas que agem de forma original, né? Elas não estão conscientes da originalidade delas. Outra característica dessas pessoas de defeito é o vazio interior. São pessoas que sempre estão se sentindo, assim, com uma vida vazia, ou às vezes nem sentem isso, mas estão vivendo uma vida vazia, né? Parece que nada preenche, quer sempre preencher esse vazio comprando coisas, ou querendo ter a presença de determinadas pessoas perto o tempo todo, e ficam obcecadas por essas pessoas para preencher um vazio emocional, mas que na verdade acaba nunca se preenchendo. Então são pessoas que vivem muito um vazio interior. Outra característica é que elas não se sentem realizadas. Nessa tentativa louca de preencher com coisas que vêm de fora, elas têm um breve momento de que elas acham que estão sendo preenchidas, mas nunca têm uma realização. Seja profissionalmente, seja nos relacionamentos, seja nos hobbies ou na diversão que elas têm da vida, nas relações sociais, na parte intelectual. Nada as preenche, né? Nada as realiza. Essa é uma outra característica. Outra característica também é que elas vivem uma vida muito sem propósito, né? Sem um significado, sem um destino para onde está indo. Ficam meio perdidas, né? Não tem uma direção certa. E a última aqui que eu elenquei foi que elas também acabam virando cópias e peões dos outros, dos desejos, dos impulsos, das emoções das outras pessoas, porque elas são levadas como um barco que está à deriva, né? A maré define para onde elas vão, elas não têm uma decisão própria, porque não tem autenticidade, né? Por não ter essa autenticidade, elas acabam virando cópias, reproduzindo o que as outras pessoas fazem e não tem um processo consciente, uma autenticidade ali sendo vivida. Mas, Flávio, qual seria então o caminho? Já que a coisa é assim, eu quero melhorar. Eu me identifiquei com tudo isso que você vem dizendo até aqui, ou com parte disso. Não quero mais que seja assim. O que eu faço então para sair? Qual é o caminho? O que você vai me dizer aqui? E eu vou te falar o seguinte, com base nos meus estudos, com base principalmente na minha própria vivência, eu já falei para você nas outras experiências, eu aprendi a ser um cientista de mim mesmo, e eu estou muito feliz com isso e muito realizado pessoalmente com isso. Então eu testo coisas comigo mesmo, e quando eu vejo que funciona, ou até mesmo quando não funciona, eu gosto de trazer para cá, para mostrar os aprendizados que eu tirei. Então, eu vou te mostrar o caminho com base no que eu venho estudando e na aplicação prática para mim. E associando isso, muitas vezes à ciência, mas principalmente com estudos milenares, com conhecimento milenar de civilizações antigas, de ensinamentos espirituais e multidimensionais que eu venho estudando e que eu trago para cá e que eu acho extremamente enriquecedores para a nossa vida interior. E eu quero compartilhar com você agora. E o caminho para mim é tornar-se a causa. Tornar-se a causa. Porque eu falei para você, lembra ainda agora? As pessoas que têm essa ausência, elas acabam virando pessoas efeito, produto do meio. Mas quando você deixa de ser efeito e passa a ser a causa das coisas, porque você vive a sua autenticidade, a sua essência, a sua originalidade, domina as suas emoções, seus desejos, seus impulsos, ou pelo menos trabalha para viver mais disso, né? Quando você passa a não viver uma vida vazia, de vazio interior e segue uma vida com significado, né? E vai se realizando aos poucos, para de ser cópia e passa a se tornar uma pessoa original, você vai se tornando uma pessoa que é a causa das coisas. Você deixa de ser produto do meio para ser mais uma pessoa que causa um impacto no meio. É diferente. E na sua própria vida, né? E o que isso quer dizer, né? Eu elenquei aqui 3 características de um causador, ou seja, uma pessoa que é causa e não efeito das coisas que estão por aí. E a primeira característica que eu elenquei aqui é: eleve-se acima do ego. Se você acompanhou as experiências de aprendizado anteriores a essa aqui, imediatamente anteriores a essa aqui, que foram as aulas anteriores, eu falei muito sobre o ego, sobre como o ego ele é uma polaridade
É um oposto do outro polo, que é o polo eu sou. O polo da nossa essência. O polo de quem nós somos por verdade, que é puro amor. Que é fruto da criação de um casal criador. Né? Como a gente... se você acompanha já há um tempinho as nossas experiências de aprendizado aqui, a gente tem uma playlist de orações onde eu trouxe muitas orações que não são orações presas a religiões, mas são orações de espiritualidade livre, que mencionam muito sobre esse eu sou, que é a nossa essência, que é a nossa conexão com o casal criador. Fiz muitas orações aqui, trazendo essas orações em narrativa, locução na minha voz, e fala muito sobre esse eu sou. Até vou deixar card aqui dessa playlist para que você possa acompanhar essas orações. Muitas delas falam sobre isso. E o ego, ele é o polo oposto desse eu sou. Ou seja, o ego é muito impulsivo, muito ligado à vida física, muito... Quando a gente fala de emoções, o ego acredita muito na ilusão do medo, na perda, de que sempre vai perder, de que vai faltar, da escassez. O ego é muito conectado com essas coisas. E muito egoísta, né? Muito egocêntrico, pensa muito mais nele, nas suas próprias necessidades. Esse polo oposto, ele vibra mais baixo. Então, a gente precisa aprender a elevar-se acima do ego. Um causador, aquele que é causa e não efeito, ele trabalha para se elevar acima desse ego. A outra coisa é, faz por dever, não por obrigação. O causador, ele faz as coisas porque deve ser feito, e não por obrigação. Ele sabe o que precisa ser feito, ele cumpre aquilo por ser guiado por uma vontade com V maiúsculo. Não é essa vontade que como a gente usa comumente, precisa ter força de vontade. Não, não é isso. É uma vontade que está ligada ao polo eu sou, que está ligada ao que tradições hindus chamam de Atma, que é o nosso eu superior, que é a parte superior, é o cumprimento do dever, é o caráter na sua forma mais elevada, fazer por cumprir um significado de vida, e por isso deve ser feito. Você não faz porque alguém está mandando, você não faz porque, pelo dinheiro, porque tem que ganhar dinheiro, ou porque fulano está me pedindo, ou porque as circunstâncias estão me pedindo. Não, você faz porque você é um causador, você sabe que deve ser feito, aquilo você está cumprindo uma missão, um significado de vida, que vai impactar outras pessoas e vai contribuir para a sua evolução, que é uma consequência. Mas é isso, você faz por dever. E a terceira característica que eu elenquei aqui é... Antes de eu falar da terceira característica, deixa eu já pedir a tua curtida. E por que eu peço a tua curtida? Para que isso aqui, porque o YouTube acaba distribuindo para mais gente que precisa dessa mesma coisa. Se você quiser melhorar o mundo, essa é uma das formas que a gente tem, contribuir conteúdo, compartilhar conteúdos como esse aqui. Então, se você estiver fazendo sentido para você, o conhecimento que você está adquirindo aqui, por favor, deixa sua curtida. E a terceira característica está aqui. O causador, ele encontra o seu centro. Porque quanto mais perto do seu centro, né, quanto mais perto do centro um causador está, mais livre ele é. Porque ele vive mais a sua essência. Quando a gente vive mais a nossa essência e vive uma vida com mais significado, com aquilo que faz sentido para nós, mais livre nós somos. A liberdade significa, não é fazer tudo o que quiser, mas é cumprir o que a gente tem que cumprir, porque a gente sabe que tem que cumprir por dever. E por isso nós somos livres. E aí a gente cumpre tudo isso. Então, olha que legal, que bacana, que é essa coisa do encontrar o centro. Tá legal? Inclusive, no meu livro Centelha Musical, o livro digital, que eu trago uma série de reflexões sobre isso. Sobre você encontrar o seu centro, sobre você viver da sua essência, né? Buscar o significado para a sua vida, né? Com questionamentos. Cada um dos 10 capítulos, deixa eu até mostrar para você, porque eu já tenho mostrado nos vídeos anteriores, mas é legal a gente sempre trazer aqui. Esse aqui é o livro, tá? Ele é um livro digital em 159 páginas. Você pode ver, página 4 aqui, né? O primeiro capítulo começa aqui. Olha aqui, 159
São 159 páginas mesmo. É um livro, não é um simples e-book de internet de leitura de 20 páginas, 15 páginas, né? É realmente um livro para você ali ler aqui, ó. Todo capítulo ele traz um QR Code porque que você pode ouvir a música relacionada a esse capítulo, porque cada capítulo ele foi inspirado na letra de uma música do indie rock internacional. E eu fiz uma interpretação de cada letra de música para tirar o que a gente pode trazer como uma inspiração para o conhecimento interior. E aí depois, ao fim de cada capítulo, isso aqui é a cultura do coma, né? Como sair da cultura do coma, que é essa cultura de manipulação, que pessoas e coisas querem manipular a gente com comprar. Você precisa ter antes do ser e tal. Então esse primeiro capítulo aqui, Cultura do Coma, que eu usei até essa hashtag Cultura do Coma, é a cultura que te hipnotiza, te faz ficar cego à sua própria essência, e você vive muito numa base de manipulação, por ser manipulado. Então, esse livro é muito legal, e olha que ao fim dele, ó, desse capítulo, existe aqui, ó, 4 perguntas simples para que você possa sair da cultura do coma. Ó. Eu faço porque dizem ou porque faz sentido para mim. O que vale a pena ser compartilhado? Sobre o que é o meu perfil? Né? O que preciso fazer para não me tornar um prisioneiro? Então, isso aqui é só um exemplo para você ver. São 159 páginas de puro conhecimento interior. É um livro diferenciado porque é uma leitura musical. É bem legal. Então, eu estou compartilhando isso aqui com você. Tá? Se fizer sentido, adquira o seu só R$ 21,90. É acessível de propósito. Esse é o preço e assim será, porque faz muito sentido que esse conhecimento esteja acessível a todos. Tá legal? Então, esse é o Centelha Musical e te ajuda muito nesse processo. Quer uns exemplos do que a gente acabou de falar aqui, sobre essa situação, voltando aqui, né, a nossa aula, uns exemplos do que eu estou falando, sobre essas 3 características que a gente falou aqui, do elevar-se acima do ego, fazer por dever e encontrar o seu centro? Vou te dar uns exemplos aqui, tá? Lembra do Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, guitarrista também do Foo Fighters, ex-baterista do Nirvana? Lembra dele? Então, a história dele já é uma inspiração para isso. Eu consigo ver vários pontos na história dele sobre isso, porque o Dave Grohl, ele fez uma coisa que a gente vai falar aqui, que ele foi um causador. Veja que ele tinha a opção de seguir o desejo do Tom Petty, das emoções do Tom Petty que o apreciavam. O Tom Petty já não está mais aqui entre nós, né? Já desencarnou, mas na época que ele estava aqui, ele fez o convite para o Dave Grohl, tinha o desejo de contar com o Dave Grohl na banda dele, mas veja, esse era um desejo do Tom Petty. E o Dave Grohl, quando pesou isso para tomar a decisão, ele percebeu no conhecimento interior dele que esse não era o principal desejo dele. Seria um privilégio para ele, ele assumiu, ele foi grato a isso, mas não era o principal desejo dele. Ele queria começar uma coisa nova, que veio a se tornar o Foo Fighters. Então, ele teve um caminho de decisão onde ele seguiu aquilo que fazia sentido para ele. Em vez de seguir o desejo, o impulso, a emoção de uma outra pessoa, ele seguiu o que era dele por essência, que era seguir com o seu próprio caminho. E aí, ele topou fazer uma coisa que é topar pagar o preço. O Dave Grohl topou pagar o preço por essa escolha, porque todo causador, ele topa pagar o preço das consequências dessa escolha também. Que muita gente que é efeito não está preparada e não quer pagar esses preços. E o Dave Grohl, um dos preços que ele pagou, deixa eu só voltar na figura dele aqui, um dos preços que ele pagou foi principalmente no início, que ele começou o Foo Fighters, ele foi muito criticado por fãs do Nirvana, que estavam acostumados com a sonoridade do Nirvana, com o jeitão do Nirvana e do Kurt Cobain, que ele não tinha o mesmo jeito, e que ele estava tentando ser uma versão diferente do Nirvana. E tinha gente que dizia que ele nunca ia conseguir ser como o Nirvana, e que atacavam ele de tudo quanto era forma, principalmente alguns ex-fãs do Nirvana, que ficaram indignados, como ele ousava começar uma banda que parecia soar como Nirvana, que absurdo, e criticavam a voz dele, e criticavam o jeito dele de tocar guitarra e tudo mais e tal, não sei o que lá. Foram muitas críticas no início, muitas críticas, e ele
topou pagar o preço de ouvir, ele não parou, ele continuou seguindo, né? Então, ele topou o preço de... Como ousas um baterista pegar uma guitarra e o microfone e começar a cantar e tocar a guitarra? Muita gente o criticou por isso. Claro que teve gente elogiando, teve gente que gostou, mas muita gente criticou. E ele topou pagar o preço, passar por cima de todas as críticas e simplesmente seguir o caminho dele, porque essa era a essência dele. Era o que ele sabia que dentro dele pedia para que ele fizesse. E eu trouxe aqui para elencar, com esse aprendizado, que a gente pode aprender sobre topar pagar o preço. Eu elenquei alguns exemplos para não ficar só no exemplo do Dave Grohl, mas eu trouxe alguns exemplos do que pode ser para a gente, na nossa vida, a gente topar pagar o preço. Eu trouxe uns exemplos mais comuns do que acontecem no nosso tipo de vida. A gente que não é vocalista, guitarrista de uma banda famosa, que vive aqui no dia a dia de pessoas que não são, muitas vezes, pessoas públicas, eu trouxe aqui alguns exemplos de topar pagar o preço. Um dos exemplos de topar pagar o preço pode ser um desemprego por um longo período. Por um longo período. Quantas pessoas não deixam os seus empregos, muitas vezes renomados, extremamente bem rotulados, para seguir um caminho de vida que não é aquele. Eu fiz isso. Eu trabalhava uma vez numa corporação, eu trabalhei numa grande empresa, numa multinacional de mineração brasileira, famosíssima, e eu trabalhei lá durante quase 7 anos da minha vida. Em algum momento eu achei que fazia sentido eu pedir demissão porque eu tinha que seguir outro caminho. E eu topei pagar o preço de abrir mão de vários benefícios que eu tinha, uma, entre aspas, tranquilidade financeira, e inclusive a crítica de algumas pessoas que não entendiam por que eu estava fazendo aquilo, principalmente pessoas próximas que eu amo, e eu topei pagar o preço por isso. Depois eu até voltei ao mundo corporativo, sim, fui de novo para uma outra multinacional e tal, mas hoje eu também não estou nessa multinacional, hoje eu estou em outra, e de lá para cá eu não voltei mais ao mundo corporativo, né? E prestei serviços para o mundo corporativo, mas não atuei como um colaborador CLT. Eu topei pagar esse preço, mas são mundos diferentes. Você acaba abrindo mão de muita coisa que você tinha nessa época que não tem mais. Você está disposto a topar pagar o preço? Esse é um dos exemplos. Mas não existe só esse exemplo. Tem gente que um dos exemplos de topar pagar o preço é ganhar menos do que você já ganhou por um tempo, ou ganhar algo que é um novo padrão, diferente do que você ganhava, que pode ser no início bem menos do que você ganhava antes. Está atrelado ainda à vida profissional, né? Às vezes, quando você quer criar o seu próprio negócio, mas viveu num mundo CLT, corporativo, trabalhando sempre para uma outra empresa, para alguém, e de repente quando você começa a sua própria coisa, seu próprio negócio, às vezes no início, durante um tempo, você não vai ganhar nada. Ou você vai ganhar bem menos do que você estava acostumado. Esse é um exemplo de topar pagar o preço, mas insistir, você vai até o fim, até você começar a mudar essa realidade. Será que você está disposto? Outro exemplo de topar pagar o preço: continua firme, mesmo quando os outros criticam a falta de resultados visíveis para eles. Porque tem isso, né? O Dave Grohl fez isso. Ele ficou firme ali na decisão dele, e mesmo que não tivesse o reconhecimento geral, o Foo Fighters era uma banda ainda pequena dentro do rock durante pelo menos os 2, 3 primeiros anos deles, e eles só começaram a ficar uma big banda de rock, eles foram bem degrauzinho mesmo, a partir do 5º, 6º ano de banda, que eles foram começando a se tornar uma banda reconhecidamente grande no mundo do rock. E passaram a encerrar os festivais em vez de ser uma banda do meio dos festivais que eles eram convidados para tocar, né? Eles foram começando aos poucos a encerrar os festivais, e hoje eles estão aí, uma das maiores bandas de rock, junto com U2, Coldplay e várias outras pelo mundo todo aí, que são algumas das grandes bandas da história do rock. Inclusive, muito premiados. Um dos recordistas do Grammy, por exemplo. Então, do prêmio Grammy, né? O grande prêmio da música. Então, só que no início, muitas pessoas que estão ao teu lado, né? Pessoas que você ama, muitas vezes vão te criticar, porque não estão vendo você ter resultado. Só que isso não importa. O que importa é que você sabe o que você está vendo e você sabe por propósito para onde você quer ir.
Então, os resultados não estão visíveis aos outros. E às vezes não estão visíveis nem para você mesmo. Mas você topa pagar o preço de continuar? E isso não é só de vida profissional não, tá? A gente falou aqui de vida profissional, mas pode ser de um relacionamento que você está vivendo. Pode ser de um estudo que você está fazendo, uma pesquisa que as pessoas não acreditam que vai dar certo e você está firme ali naquela pesquisa. Pode ser algo ligado à tua saúde, de repente você está bem acima do teu peso e você quer viver uma vida mais saudável, quer diminuir, e você está ali fazendo exercícios ou está buscando uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, aí tem sempre aquele, ai, só vai comer isso, ai, precisa fazer essa dieta rigorosa, e a pessoa está ali pegando no teu pé, não estou vendo resultado com isso, mas não importa, você segue firme ali, né, até alcançar o teu objetivo, ou seja, você é causa. Para de ser produto do meio, de se importar com o que os outros dizem, do que a sociedade diz que você tem que fazer, comprar e ter. Não, você passa a querer ser e vive da tua essência, você se torna um causador. É diferente disso que a gente está falando. Agora, inclusive se você se identificou sobre essa coisa de viver da sua paixão, né, eu tenho um curso que o nome é exatamente isso, viver da sua paixão. Eu vou deixar um link na descrição, assim como eu deixei para o Centelha Musical, tem um link aqui na descrição para você adquirir o seu. Se fizer sentido para você, o viver da sua paixão, e está muito conectado com isso, principalmente para quem quer empreender, mas ele também fala um pouco para quem quer mudar de carreira, mesmo que seja trabalhar numa outra empresa, mudar de emprego e tal, ou fazer uma transição de carreira. O viver da sua paixão também fala sobre isso, e eu vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir ele também. Então, também está acessível para você. Entra lá se fizer sentido. Eu te convido a conhecer um pouco mais. Me despeço nessa aula. E como sempre, a próxima vai ser a última aula, vai ser a 7ª e última aula desse curso que nós fizemos aqui. E como mensagem, eu sempre deixo para você e vou deixar. Busque conhecimento, pois este te libertará e te despertará.